Saúde os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, vamos fazer mais uma oração. Fazer uma oração para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, tome a direção desse culto nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai querido, em nome santo do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, nessa noite, meu Pai, nós agradecemos a Ti por estar aqui na Tua casa, Senhor, meu Pai. Ei, Senhor, meu Pai, abençoa esse que está a caminho, Senhor. Deus que está vindo do seu trabalho, Senhor, meu Pai amado, traz ele em paz, os irmãos em paz, meu Pai, até seus lares, até sua casa, Senhor. Abençoa, Senhor, meu Pai, nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nessa noite. Abre nosso entendimento, Espírito Santo de Deus, possamos compreender e guardar a Tua palavra no nosso coração. Assim, meu Pai amado, Deus Santo, como fez Davi, Senhor, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Deus, a tua filha, teu filho, abençoa a família de cada um, Senhor, meu Pai, repreendendo, Senhor, meu Pai, todo o mal, em nome do Senhor Jesus, fortalece, Senhor, aquele que está fraco, Senhor, meu Deus. Oh, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, teu Espírito Santo de Deus possa, Senhor, trabalhar em nossa vida nessa noite. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Convido a nossa irmã Eliane. Amém. Nossa irmã Eliane para estar adorando, louvando e agradecendo o nome santo do Senhor, juntamente com toda a igreja. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus com o número 1 da harpa cristã? Número 1, irmãos. Deus prometeu com certeza. Deus prometeu com certeza chuvas de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. De plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz dos teus servos piedosos
dai-lhe virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Deixa isso aqui marcado. 8:8. Constante precisa ter. Glória a Deus. Meu Deus, cadê o 8:8, Senhor? Revela-nos, Senhor. Irmão João. Jesus, meu Rei. 8:8. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. Converás louvor fervente em gratidão. Elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor fervente em gratidão. Elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil
desfrutarei, prazer verás, tempo de paz, primaveril, revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor fervente, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar 2 dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus, revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor fervente em gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Amém. Irmão José Cardoso. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pela bondade de Deus, mais uma vez estamos na casa do Senhor para aprender a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos lendo o texto oficial, a retomada de Neemias. Como de costume, eu leio um versículo, irmão, leia o seguinte, até o versículo 11, para a glória do Senhor Deus. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quileu, no ano 20º, estando em Susa, a fortaleza. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém fedidos, e as suas portas queimadas a fogo. E disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos.
E todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos e os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. E vós vos convertede a mim, e guardais os meus mandamentos, eu vos farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos, à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo, e dar-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tema, a retomada de Neemias, eu vejo o propósito de Neemias era ajudar o povo, né? Não era o propósito para ele, era para ajudar o povo de Israel. Ele colocou no seu coração esse propósito. E quando nós se colocamos dessa forma, irmão João, de ajudar o próximo, a bênção também vem para nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar orando nesse momento. Se o irmão tiver algum pedido de oração, pode falar. Eu e a minha casa precisamos. Amém. Somos carentes das orações dos irmãos. Como disse o pregador ontem, o inimigo ele anda em derredor. Qualquer brechinha que você der, ele entra. E ele faz um estrago. Então, qual é a nossa força? Qual é a nossa fortaleza? É a nossa oração ao nosso Deus. Porque se nós orarmos, aleluia, Ele está pronto para nos ajudar em qualquer momento. Amém? Nós vamos estar orando e também orando em prol da nossa mensagem que Deus estará falando em nossos corações nesta noite. Amém? Glorioso e eterno Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós agradecemos por estarmos aqui. Pedimos a Ti, ó Deus, nesse momento, Pai, o Teus filhos que pediram oração em prol das suas famílias, Pai. Guarda, Senhor, Teus filhos. Ó, Pai, o lar de cada um dos Teus servos, Senhor. Ó, Pai amado, protege, Senhor. Acampa Teus anjos ao redor, Senhor, dos Teus filhos. Ó, Pai, da vitória, onde eles estiverem no trabalho, onde eles estiverem, Senhor, no ônibus, onde eles estiverem, Senhor, no metrô, no trem. Ó, Pai, protege Teus filhos, guardando, livrando de todo mal, Pai querido. Também nessa noite, Senhor, nós pedimos a Ti, fala conosco, fala segundo a Tua palavra, segundo o propósito do Teu coração, aleluia, para falar conosco, Senhor, que seja consolar, o Senhor nos console, que seja exortar, o Senhor nos exorte, mas que o Senhor venha falar com cada um de nós, para a glória do Teu nome, meu Pai, é no nome do Teu Filho Jesus, que nós Te pedimos nesta noite, e agradecemos, amém, Jesus, graças a Deus, agradeço a oportunidade, pastoreação do nosso pastor. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos? Graças a Deus por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para falarmos algo relacionado a este texto, né? Nós temos falado muita coisa nessas segundas-feiras com base em Neemias e hoje não vamos ser diferente. Eu tenho muita coisa ainda para discorrer aqui nesse texto, mas eu vou só reler aqui, assentados no mesmo, os 3 primeiros versos, que diz assim:
E as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, e que veio Anani e um dos meus irmãos, e eles e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Graças a Deus. Irmãos, nós falamos algumas semanas já nesse texto. Eu falei sobre jejum, falei sobre oração e falei também sobre a porta aberta que poucos enxergam. Eu falei isso na segunda-feira passada. A porta aberta que poucos enxergam. Porque eu falei de uma porta espiritual. Então, Anani só foi para Suzã, ou melhor, só foi para Suzã, saiu de Judá e foi para Suzã, porque ele viu através de Neemias uma porta para falar com o rei. Os muros só foi reconstruído ou novamente reedificados porque Neemias estava no lugar certo, estava na ocasião certa e tinha o contato certo com quem poderia fazer alguma coisa por ele. E eu falei sobre essas portas. E como é que eu alcanço? Eu até falei sobre como é que a gente alcança. A gente consegue esticar as nossas mãos e alcançar essa porta. Aí eu falei sobre isso. E hoje eu quero falar sobre o comprometimento com a obra de Deus. Ser comprometido com as coisas de Deus, ou com a obra de Deus, seja lá qual for o nome, mas eu quero falar sobre o comprometimento. Um homem e uma mulher comprometida. Um homem e uma mulher comprometida com Deus, ele faz muita coisa. Ele não faz pouca coisa, ele faz muita coisa. Eu quero falar sobre isso nesta noite. Eu tenho um monte de coisa aqui nesse capítulo 1, depois do capítulo 2, mas nós vamos ainda continuar nesses 3 versos aqui. Semana passada eu falei muito sobre o verso 4 e o 5. Hoje eu vou falar sobre esses 3 versos aqui, 1, 2 e 3, mas falando sobre o comprometimento. O comprometimento, uma pessoa comprometida. A gente sabe, e eu já falei aqui em alguns momentos, no decorrer desse tema, de retomada de Neemias, a história ou como Neemias assumiu esse cargo, esta função. E não era um cargo qualquer, era um cargo que foi dado por Deus. Um cargo que Deus observou, viu e enxergou em Neemias totais condição e achou graça ao rei persa para a inclusão ou a admissão dele no palácio e este cargo de confiança. Tanto é que eu falei também um pouco do capítulo 2 e o versículo 6, que fala acerca que o rei estava junto da rainha. Então mostra aqui uma intimidade, uma conversa que nem todo mundo pode escutar, né? Porque o texto fala que o rei estava com a rainha e Neemias estava junto com ele, ou com eles. Então mostra aqui uma intimidade ou um acesso que ninguém tem.
um acesso que ninguém consegue ter, a não ser aqueles que te tenha como uma pessoa confiável ou te dá abertura para tal. E a gente sabe que na história aqui, ou na história de Neemias, há uma situação que a gente precisa parar e pensar aqui, que neste texto, a rainha tinha uma influência muito grande, ou era uma das pessoas que também tinha uma influência muito grande, embora aqui nesta ocasião ela estava aqui juntamente com o rei e na presença de Neemias, mas tinha uma influência muito grande, então ela poderia, de alguma forma, influenciar ou trazer naquele momento uma influência para determinados conselhos. E nesta oportunidade, Neemias fala do que estava acontecendo em Jerusalém. E ele relata ao rei que a sua tristeza, ou o fato do seu semblante estar daquela maneira, porque Jerusalém estava no opróbrio, estava em uma situação de miséria, de ruína, de destruição, uma situação que ele não queria ver, e os túmulos de seus pais, para um judeu ou para os judeus, a questão de destruição de um túmulo representa muita coisa, embora é uma questão de pensamento, de cultura, mas representa muita coisa. Então é a mesma coisa deles olhar e falar assim, que miséria, que situação está, ou que se encontra o opróbrio, ou melhor, está em estado de opróbrio, os túmulos de meu pai. E nesta ocasião, falar sobre o comprometimento, ou a pessoa comprometida, o homem ou a mulher comprometida, não podemos descartar aqui também a liderança de Neemias. Neemias liderou, nesta ocasião, se você for ler nos livros históricos do povo de Deus, e até mesmo das grandes conquistas, se você for ver também, Neemias é encontrado também, eu não sei se é entre os 20 maiores homens que executou, ou que está relacionado, que executou grandes obras, ou 10 homens, os principais. Então Neemias está nesse contexto. Então Neemias era alguém que fez a diferença no seu século, ou no período em que ele viveu. Mas, pastor, por que você está trazendo esse breve relato da história de Neemias? Para nós entrarmos em uma concordância aqui e entendermos todo o contexto. Porque Neemias era considerado um líder, embora ele não nasceu líder, ele se fez líder por uma necessidade que a obra ou que a situação lhe apresentava. Então, não espere você, isso me dá o gancho de dizer para nós aqui nesta noite, você que está nos ouvindo, está aqui presente, não espere você que você primeiro precisa se capacitar para Deus começar a te usar. Não. Deus pode usar você do jeito que você é, do jeito que você está. O que Deus vai fazer? Ele vai aperfeiçoando esta obra que Ele iniciou na sua vida. E conforme o seu comprometimento com aquilo ou com as coisas de Deus, Deus vai aperfeiçoando. É lógico que dentro de um contexto, você também vai se aprimorando. Você vai estudar, vai ler a palavra de Deus, vai procurar fazer um curso de teologia, vai fazer uma série de coisas, vai poder se enquadrar aqui em muitas questões que envolvem a obra de Deus. Então você vai se enquadrando, porque Neemias, ele estava em uma outra função, ele estava copeiro do rei, tanto é que o versículo diz assim, versículo 11, e era eu copeiro do rei, quer dizer, ele enfatiza aqui o seu comprometimento com a sua vida secular, com a sua profissão, com as suas tarefas diárias, com aquilo que envolve a sua vida. Então, em nenhum momento, ele colocou
o seu trabalho ou aquilo que envolve secularmente a sua vida como um obstáculo para se comprometer com a obra de Deus. Então aqui, não vemos família aqui impedindo, não vemos o seu trabalho impedindo, não vemos nada impedindo Neemias. Ele se colocou à disposição de Deus. É lógico que a Bíblia fala que o homem, ele precisa trabalhar, ele necessita trabalhar. E do seu trabalho, ou daquilo que ele faz, ele tira o seu sustento, o sustentar de sua família. Mas também a Bíblia também nos dá aqui um paralelo, que você consegue fazer as duas coisas. Você não consegue não fazer só uma só. Então Neemias aqui era um líder, que é considerado essa liderança dele como a terceira grande, ou o terceiro grande conquista que ele fez em Jerusalém. Então, uma das terceiras conquistas que ele fez em Jerusalém, depois do exílio babilônico. Então, eu já falei isso lá até na sede, falei aqui também na igreja, sobre o exílio babilônico. Mas o interessante é que ele se preocupou com Jerusalém. A preocupação, porque em Jerusalém tinha toda uma história, tinha todo um contexto familiar, tinha todo um contexto de vida, tinha todo um contexto de rotina espiritual, tinha todo um contexto. Então ele não poderia deixar que aquela situação, ou que aquilo que estava como miséria, como pobre, pudesse lhe trazer ou continuar da maneira. E ele se prontificou. Como eu falei semana passada, o que ele fez? Ele foi orar. Ele foi orar. Ele orou, jejuou, ficou ali dentro desse período, jejuando, orando e fazendo o que tinha que ser feito. Às vezes, a gente precisa também, em algum momento, dentro da nossa vida, dentro da nossa chamada, dentro daquilo que Deus quer nos usar, a gente precisa ter um momento nosso. Não é o momento de você se excluir de todo mundo, mas o momento de você falar assim, eu preciso orar. Eu preciso orar. Eu preciso jejuar. Eu preciso fazer alguma coisa. Não que você vai fazer alguma coisa para trazer transparência para as pessoas, mas um momento seu, eu preciso orar. Mas não se ausentar da presença das pessoas. É que nem a Bíblia fala sobre o jejum, né? Quando você jejuar, você não pode ficar com o seu rosto desfalecido, mostrando que você está em jejum. É lógico que uma pessoa que está num propósito de jejum, ela não pode ficar falando para todo mundo, olha, eu estou em jejum, então não fale comigo. Eu estou em jejum, não converse comigo. Não. O jejum é uma coisa secreta, é um propósito secreto, é uma coisa sua e Deus. Essa semana que se passou, eu tinha feito a campanha da família e eu tinha me colocado dentro de mim que eu ia fazer 2 semanas em um propósito de jejum. 2 semanas. Aí o pastor Vavá veio pregar aqui na terceira semana. Aí eu estava sentado nesse púlpito aqui e Deus falando comigo assim, ó, essa semana que vai entrar vai ser uma semana difícil, porque o inimigo vai te atacar. Irmãos, e na semana seguinte foi dito e feito. Tinha saído para resolver uns negócios, depois eu fui deixar a Simone no trabalho dela, depois eu voltei, resolvi outras coisas, depois eu fui, peguei o Samuel. Bom, quando eu entrei no carro, peguei o Samuel. Uma dor de cabeça. Não era porque eu estava com pressão baixa, não era, mas uma coisa muito estranha. Aí cheguei em casa, medi a pressão, fiz um monte de coisa e nada de passar, E eu estava há 3 semanas num propósito, em prol da campanha da família que a gente estava fazendo aqui nos 4 domingos. E aquilo me incomodando, e eu não conseguia. Aí teve uma hora que eu falei, agora vai passar nada. Aí teve uma hora que eu não conseguia nem levantar a cabeça assim. Aí eu falei, eu devo estar com alguma coisa, não é possível. E nada. Aí eu falei, não vou avisar a Simone, não vou avisar ninguém, vou ficar aqui com o Samuel.
Pastor, meu pai, a gente precisa ir para o inglês. Eu falei, filho, a gente não vai para o inglês porque eu estou aqui e não estou aguentando. Mas você já está alimentado, você vai estudar para a sua prova. E eu vou ficar aqui um pouco aqui, aguardando ver se passa. E nada de passar, irmão. Nada. Aí, eu estava sentado, Deus falou para mim, você lembra do que eu tinha falado com você? No púlpito lá da igreja? Eu lembrei, eu falei, é espiritual. É espiritual. É uma coisa espiritual. Aí eu fui, né? Dentro daquela minha limitação natural, física que eu estava, eu fui orar. Eu fui orando assim, sentado mesmo, orando, Senhor, repreenda. Se for de uma situação, como o Senhor mesmo me disse, que é de ordem espiritual, vai repreendendo, vai repreendendo. E depois, com o tempo, depois de muito tempo, e foi uma coisa ruim, irmãos, porque a cabeça pesada, e era todos os sintomas de que você estava com algum problema na pressão. Sabe quando você está com algum problema na pressão? Aí você falava assim, eu vou usar aqui o medidor, oferir a pressão aqui para ver se ele... E nada, e a pressão, tudo normal. Aí troquei as pilhas do negócio que ofere a pressão e nada. Eu falei, meu Deus do céu, é espiritual. Mas o que acontece? Às vezes, você precisa parar e orar. E o inimigo ele não vai ficar satisfeito com aquilo que se vai fazer. Porque isso também está diretamente ligado ao seu comprometimento. Porque aqueles que têm cargo de liderança, ou aqueles que efetivamente terá cargo de liderança, ou almeja isso, ou faz alguma função na igreja, ou fará alguma função na igreja, ele precisa se revestir. E querendo ou não, os seus momentos de oração são particulares. São seu com Deus. Eu até falei, ministrando sobre Neemias, que a gente não pode terceirizar a oração, ainda mais oração que envolve a nossa vida direta. Não, é lógico, você não está livre aqui, olha, vamos orar para fulano que está enfermo, ou para ciclano. Você pode orar, você pode ajudar em oração, você pode fazer, mas tem oração que é sua, é você e Deus, são propósitos seus, são revestimentos seus, são edificações para a sua vida. Aí você não pode terceirizar, você precisa entrar nessa situação. Por isso que a palavra de Deus ela é muito enfática em dizer, quando orares, entre aonde? Em seu quarto. Está dizendo assim, por quê? E fecha o quê? A porta. Porque aquele que te vê em secreto, ele sabe o que você está pedindo ali. Mas não está dizendo que você está escondendo alguma coisa, mas tem um limite. Porque a gente precisa também, em algum momento, parar assim. Por que ele manda fechar a porta? Não é porque você está escondendo de alguém. E por que é em seu quarto? Por que ele está dizendo, entre em seu quarto? Porque o quarto é o lugar da intimidade. É o lugar reservado seu. É o lugar que você tem ali para ficar em momento. Ninguém tem acesso ao seu quarto. Mesmo quando você é solteiro ou solteira, ou quando você é casado, tem limites para as pessoas entrar na sua casa. Por exemplo, quando a pessoa vai na sua casa, ela tem um limite, a não ser que você convide. Olha aqui nos cômodos da minha casa, com licença, eu posso orar? É que nem uma vez eu fui numa casa de uma pessoa orar, que a pessoa falou assim, pastor, ora pelos cômodos da casa, e eu fui orando pelos cômodos, não orando no sentido de que eu estou ungindo ou consagrando, não, mas eu estava orando, porque existem coisas que às vezes a gente no olho natural a gente não vê, mas está ocultida lá. Está em oculto lá. Mas a gente precisa o quê? Orar, repreender, pedir para o Senhor guardar. Porque se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Quem são os sentinelas? Muitas vezes somos nós. E a gente acha que estamos vigiando, mas estamos fazendo um trabalho em vão. Mas quem guarda é quem? É o Senhor. O Senhor que guarda. Então Neemias, ele se colocou, e a gente falou muito sobre isso a semana retrasada, sobre a questão da oração. E também falamos semana passada sobre a questão da porta que Deus abre que a gente não vê. Está lá, tem alguém lá, que a qualquer momento vai ser acionado, mas Deus vai usar para te abençoar. Porque tem porta que só abre por onde? Por lá de dentro. E é uma burocracia para você entrar.
Você não consegue ter acesso. Mas Deus, de fato, fará com que você tenha acesso. Porque Deus é bom. Então, Neemias, ele servia ao rei da Pérsia. Isso nós vemos no capítulo 2. A história mais enfática. Mas era um homem que tinha o seu comprometimento com Deus. E quando você está comprometido com as coisas de Deus, Deus se interessa pela sua. Quando você se compromete com as coisas de Deus, Deus se interessa pela sua. Tem coisa na nossa vida que você pode andar, mas se você estiver comprometido com as coisas de Deus, Deus não se esquece de recompensar você. Deus não se esquece de recompensar você. Tem bênção que eu recebo, que às vezes eu nem lembro mais. Aí Deus me faz ir lá no ano 1900 e bolinha e falar assim, você lembra que você fez isso lá atrás? Eu estou te dando hoje. Você lembra que você se comprometeu lá atrás? Eu estou fazendo hoje por você. É hora de pagar aquilo que eu estava... Não que eu estava te devendo, mas que eu estava anotado aqui. Porque nas anotações de Deus, Deus não é como a gente. Deus lembra de tudo. Você pode esquecer de algumas promessas que Deus fez na sua vida, mas Deus não esquece das promessas que Ele fez a você e a respeito de você. Tem coisas que Deus vai abrir no momento certo na sua vida. Mas Ele vai olhar mediante a sua perseverança e o seu comprometimento. Aquilo que você está comprometido com a obra de Deus. E a obra de Deus não está ligada, irmãos. Não confunda isso. Questão fazer a obra de Deus. Não está ligado à questão, muitas vezes, que a gente confunde, né? Amar a Deus acima de todas as coisas é mandamento. É mandamento. Amar o teu próximo como a ti mesmo também é um mandamento. Os 4 primeiros mandamentos se referem a Deus. Os 6 últimos mandamentos dos 10 mandamentos se referem ao seu próximo. Por que eu digo isso? Porque quando você ama ao seu próximo, você não cobiça, você não fala falso testemunho, você não cobiça, como eu disse aqui, você faz uma série de situações que guarda a vida do outro ou se compromete em respeito ao outro. Isso é a 6 última parte dos mandamentos. Mas os 4 primeiros mandamentos é a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas é o quê? Quando eu amo a Deus, eu não tenho idolatria, eu respeito o meu próximo, eu não vou apostatar da minha fé, eu confio inteiramente em Deus, eu me inclino para Ele, não adorarei outros deuses. Então tem uma série de situações. Mas a obra de Deus está relacionada ao seu comprometimento com ela. Porque aqui nós vemos Neemias, um homem que era servo de Deus, mas era servo também do rei. Então o texto diz que ele era copeiro do rei, e ele, sendo copeiro do rei, tendo as suas obrigações, orou por uma situação que estava lá em Suzã. Ele não deixou, ou melhor, lá em Judá, ele não deixou de orar por aquela situação. E como eu falei, e já até mesmo repeti aqui nesta noite, oração, períodos de oração a gente tem que tirar, são particularidades nossas. Não pode ser uma coisa somente ser feita quando estamos passando por uma situação problemática ou difícil. A gente tem a mania de orar, ou muitos têm a mania de orar, eu falo a gente, mas eu não conheço os irmãos na intimidade. Tem pessoas que têm mania de orar, vou falar desta forma, tem pessoas que têm mania de orar só quando a situação está apertada. Deus quer ouvir você todos os dias.
Já parou para pensar nisso? O quanto Deus aguarda conversar com você? O quanto Deus espera conversar? Quando você não ora, você não conversa, Deus está lá esperando. Cadê ele? Cadê ela? E tem muita gente que só senta para conversar com Deus, ou só se dobra para conversar com Deus quando a situação está ruim, complicado. Preciso tomar decisões. Não deveria ser desta forma. Deveria ser uma coisa contínua. O acesso ao seu quarto você tem. O acesso à sua intimidade você tem. Mas eu pergunto para você, e o acesso a Deus você tem? Você permite que Ele entre na sua vida? E não é uma situação de cobrança, irmãos. Eu não preciso cobrar o outro, eu preciso cobrar a mim. Eu preciso cobrar. Então nós vemos aqui no texto que Neemias, ele ouve, ele escuta, ele vê os relatos, e a primeira coisa que ele faz, o que ele faz? Ele se assenta. E depois de se assentar, o que ele faz? Ele chora. E depois de que chorar, o que ele faz? Ele se lamenta. Mas depois de tudo isso, o que ele faz? E estive ali por alguns dias, orando e jejuando. Orando e jejuando. Orando e jejuando. Nós falamos sobre isso. Mas a grande questão é, um homem comprometido, uma mulher comprometida, como servo ou como serva do Senhor, ele não se conforma com as situações que muitas vezes sobrevêm à sua vida. Citei o exemplo aqui da oração, ou melhor, com meu comprometimento com a campanha que nós fizemos aqui de 4 domingos. O meu comprometimento é o quê? Era orar que a campanha e jejuar que a campanha o quê? Desse tudo certo, que ocorresse tudo bem, que os irmãos fossem abençoados. É o meu comprometimento. Mas o inimigo ficou feliz? Não. Ele ficou o quê? Tentando de alguma forma abalar a situação. Mas o que eu fiz? Eu não desanimei. Continuei acreditando, continuei crendo, continuei fazendo o que precisa ser feito. Por quê? A palavra de Deus diz que nós seremos o quê? Abençoados. Vamos lá. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Olha o que diz lá. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Quem achar, leia para a gente aí. Gênesis capítulo 2, versículo 12. Gênesis 12, versículo 2. E tu serás uma bênção. Mas diz que ele farei de ti uma grande nação. Uma promessa contínua. A bênção de Deus, quando você é uma pessoa comprometida, ela não se limita somente a você, ela se estende à sua posteridade. Os seus filhos, as suas filhas, os filhos dos seus filhos, todos aqueles que vierem posteriormente a você, serão abençoados por causa de você. É uma promessa de Deus sobre a sua vida. Mas eu preciso o quê? Me comprometer. Então existe comprometimento que não depende de pessoas, mas depende de quem? De mim, de você, de cada um de nós que estamos aqui. Tem coisas que você precisa fazer por você, que vai influenciar na vida de outras pessoas. E ser uma bênção, você pode ser uma bênção até mesmo não só para a sua posteridade, mas pode ser por aqueles que também estão em sua volta. Sabe aquelas pessoas que olham para você assim, que mulher abençoada, que homem abençoado, que prazer estar com você, que prazer é estar. Mas tem gente que a gente não quer nem ficar perto. Sabe aquelas pessoas que a gente não quer nem ficar perto? Mas tem gente que a gente quer ter o quê? Próximo. Porque são bênçãos na nossa vida. Não porque estão querendo alguma coisa, mas são bênçãos no sentido literal da palavra. São bênçãos, como diz o versículo 2 do capítulo 12 de Gênesis. São
bênção na nossa vida. Neemias, ele ficou triste, mas não perdeu o seu comprometimento com Deus. Neemias, ele lamentou, mas não perdeu o seu comprometimento com Deus. Existe uma coisa aqui nesse texto que a gente também precisa parar e observar. A gente pode ficar triste, a gente pode se lamentar, a gente pode muitas vezes se indignar com uma situação, mas isso não pode influenciar o nosso relacionamento com Deus. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que ele não consegue separar essa situação. E isso influencia o seu relacionamento com Deus. Neemias estava tudo assim. O texto, quando fala assim, ele sentou, quer dizer assim, ele parou, ele não vai, porque a gente tem uma visão muitas vezes errônea dessa questão. Ele sentou, quer dizer, ele parou, ele não quer fazer mais, ele desistiu de tudo. Não. A questão é que ele, ao sentar, a primeira reação dele, não é uma coisa, um erro grave, né? Uma situação grave. Mostra a ele que ele demonstrou ali um equilíbrio. Porque às vezes você tem que parar de tudo aquilo que você está fazendo e assimilar aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está escutando, aquilo que está acontecendo. Porque você não consegue correr e beber água ao mesmo tempo. É difícil, tem gente que consegue. Mas você não consegue, né? Mas a questão é, ele parou. Opa, Jerusalém está assim, está assado, está destruído. As 12 portas que existiam no lugar, não, está todas destruídas. Tem que colocar 12 portas no lugar. Os muros estão fendidos, destruídos. Tem que reconstruir os muros. E os muros, irmãos, não eram muros pequenos. Eu vou ver se nas segundas-feiras eu começo a falar sobre cada uma das portas, o significado de cada uma das portas de Jerusalém. Mas eram 12 portas, não era uma porta só. Eram 12. Tinha uma representatividade aquelas 12 portas. Então Neemias, ele para. Não, vou parar. Só que ele não parou de servir a Deus. Ele parou o que ele estava fazendo. Tem hora. E ele não parou no sentido assim, eu vou abandonar, eu vou entregar. Não, ele parou para analisar e falou, não, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe quando você está na casa de Deus e você sente a necessidade de fazer alguma coisa? É Deus te tocando para você fazer. É Deus colocando no seu coração para você fazer. Mas você não pode fazer de qualquer forma ou ser aquela pessoa que vai trazer a solução. Não, você precisa parar, sentar, ouvir, analisar, rever, digerir tudo aquilo que a Nani falou sobre a questão de Jerusalém. E aquilo precisa estar dentro do seu coração. Mas ouvir de verdade, não escutar. Porque escutar, a gente escuta muita coisa, irmão. Até mesmo aqui eu estou falando, mas você deve estar escutando algum som lá de fora. E você escuta. Mas o que é importante para você? O que ficou frisado na vida e no coração de Neemias? A situação que se encontrava Jerusalém. E na nossa vida, como lição para hoje, a gente precisa parar dentro da nossa casa. A gente precisa parar, rever o que a gente está fazendo. Esse sentar de Neemias significa muita coisa. Eu preciso sentar, talvez ouvir mais. No meu relacionamento, o que eu preciso fazer? Preciso sentar. Às vezes eu ouvi mais, às vezes eu estou falando demais. Tem gente que só fala, meu Jesus. Mas você tem que, às vezes, você também precisa ouvir, escutar, dar a sua opinião, não guardar para si o que está errado, colocar para fora.
Eu lembro que uma vez alguém falou para mim assim: ah, pastor, eu trouxe aqui essa foto, não foi aqui na igreja, acho que foi em algum lugar que eu estava. Pastor, eu trouxe essa foto aqui para você orar. Aí eu fui olhar a foto, aí era de um homem, né? Olhando a foto assim, era de um homem. Eu também preciso que o senhor confirme se é de Deus. Aí eu olhei assim, mas eu confirmar o quê, mulher? Não, se esse homem aqui é de Deus. Eu falei, mas eu não conheço esse homem. Não, pastor, é porque eu estou interessado nele. Mas ele sabe que você está interessado nele? Não, pastor, mas eu preciso que você confirme para mim, para eu falar com ele. Eu falei, não. Eu não tenho esse dom ainda. Deus não me deu esse dom ainda, dessa situação na minha vida, para eu falar para você se é de Deus, para você conversar com ele. Aí eu falei assim, olha, senhora, faz o seguinte, fica na sua igreja, ora a Deus, coloque na mão de Deus. Aí eu falei para ela, o que espera no Senhor, com paciência, a bênção do Senhor não acrescenta dores. Ela falou assim, eu já estou cansada de esperar. Eu falei, mas espera mais um pouco. Talvez você querendo falar comigo, não vai adiantar nada, mas fale com quem é dono das coisas e exponha para ele toda a sua situação, que ele vai lhe ouvir. Então, às vezes as pessoas querem resposta para ontem. É como se chegasse numa pastelaria e falasse assim, olha, me dê um pastel de queijo, ou um pastel de carne, aí a pessoa frita lá, porque já está pré-pronto, ela só frita lá e já sai na hora. Não. Deus, muitas vezes, quer analisar o nosso comprometimento com a obra, com a situação, com a vida cristã que nós levamos. E muitas vezes a gente quer para hoje, e Deus sabe a intenção do meu e do seu coração. Deus sabe o que você pensou o dia inteiro hoje, qual a intenção do seu coração, o que você veio fazer aqui, por que você está aqui, o que você veio, se você tinha o comprometimento de vir para hoje, nesta noite, ao culto de doutrina. Tem uma série de coisas que regem a nossa vida, e muitas vezes a gente acha que enganamos Deus. Não, a gente engana, é que nem a lição do domingo, né? A gente engana a nós mesmos, mas Deus não, porque Deus sabe de tudo. E vai ter uma hora que Deus vai falar assim, olha, você fez tudo isso, mas sabe de uma coisa, eu não te conheço. Aí você vai dizer, poxa, mas eu tive há tanto tempo na tua casa, Deus, mas eu não lembro de você. Isso vai doer. Ou como vai doer? Se tiver tanto tempo. Então, a gente precisa estar o quê? Comprometido, mas um compromisso sincero. A sinceridade diante de Deus, Deus conta. Por que você diz isso, pastor? Porque, irmão, pode chegar uma pessoa que a gente faz um pré-julgamento dela, mas se ela entrar aqui, dobrar o joelho, ou orar, ou fizer a sua oração sentado, de uma forma sincera, Deus responde. Deus responde até mais rápido do que aquele que tem a vida inteira na igreja. Porque o coração está sincero. Ele entrou aqui comprometido, voltado a ouvir a voz ou sentar para conversar com Deus. Então, a intimidade, quem tem acesso somos nós mesmos. Em quem permitimos acesso é nós mesmos, é cada um de nós. Então, Neemias era um homem comprometido. Seja um homem, uma mulher comprometida. Vença algumas situações em sua vida. Tem hora que a gente pensa que estamos fazendo certo, mas estamos fazendo errado. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente acha que estamos sendo aprovados por Deus, mas já fomos reprovados. Eu falei sobre isso algumas segundas-feiras. A gente foi reprovado e a gente precisa entender isso em nossa vida. Todo dia a gente precisa fazer uma introspectiva dentro de nós. Nós precisamos, muitas vezes, fazer reflexões. Temos, muitas vezes, reações que são movidas pelo imediatismo. E Neemias não. Ele demonstra para a gente uma coisa tão importante que muitas vezes a gente não leva. Ele sentou. Ele não quebrou o prato, ele não quebrou a xícara, ele não quebrou nada. Ele sentou, ouviu, digeriu
E tem muitas vezes dentro de nós a gente vai só orar na última circunstância. A gente tem a reação primeiro, somos imediatistas. Ah, não, porque aconteceu isso? Agora eu vou para cima, eu vou não. Para, respira, senta. Não abandona a obra de Deus. Não abandona o seu trabalho, não abandona o seu cargo, até que Deus fale contigo, ou que Deus diga, mas continue fazendo, analisando, respire, não tome uma decisão no imediatismo, no calor daquilo que você está ouvindo, porque senão você pode estar cometendo erro. Irmãos, é como eu falei aqui domingo na aula, às vezes parece que Deus só é chamado para consertar os nossos problemas. Ah, eu tomei essa decisão. Ou Deus, a gente transforma Deus em um bombeiro só para apagar incêndio. Vou lá, porque Deus vai apagar o incêndio. Vou fazer, porque Deus vai... Não, a gente precisa, em alguns momentos da nossa vida, parar, refletir. Mas isso não está inerente ou está dentro, porque a gente pode ter uma característica explosiva, ou uma característica de ansiedade dentro de nós, ou sermos ansiosos, mas a questão, a gente precisa ter o equilíbrio sobre ela. Né? A sua mão não vai bater em você se você não permitir que ela bata em você. A minha mão só bate em mim quando o pernilongo está aqui, eu erro ele. Aí eu acerto o meu próprio corpo, porque o pernilongo conseguiu fugir. Porque eu miro com tanta força, mas mesmo assim eu erro. Aí eu falo, ai, essa doeu. Mas o pernilongo danado conseguiu o quê? Fugir. Mas eu feri a minha carne com um tapa. Assim é a nossa vida. A gente precisa parar, analisar, pensar, não dizer qualquer coisa. No caso, muitas vezes dentro da nossa família, a gente precisa saber se estamos tomando a decisão certa. Às vezes a gente fala assim, eu tô na igreja, eu acho que eu vou parar um pouco. Irmão, igreja não é período de FGTS, de situação que a gente hoje é crente e amanhã não é, não. Igreja é uma convicção. Eu sei porque eu estou aqui. E eu sei mais porque eu sirvo a Deus. Não o fato de estar somente aqui na igreja, mas o fato porque eu sirvo a Deus. Eu sei porque eu tenho convicção que eu sirvo a Deus. Não é uma coisa que está no meu coração hoje e amanhã não está. Não. Tem que estar todo dia. E quem mantém essa lamparina acesa? É eu, é você. Se faltar azeite na sua lamparina, o que vai acontecer? O fogo vai acabar. E como a Amanda disse aqui no domingo, você pode ir comprar o azeite e nesse meio tempo, o que pode acontecer? Jesus voltar e você está lá comprando azeite na feira. Talvez o comprar azeite significa muita coisa. Ah, não, vou ficar com a minha família. Nem todo mundo é cristão, mas eu vou ficar com eles lá, não. Salvação individual. O que você está fazendo pertence a você fazer. O que compete a Deus é mover o coração do homem, é entrar no coração da mulher, é entrar no coração daquele que precisa que Deus entre. Não adianta você querer fazer o trabalho de Deus, porque não vai adiantar. O trabalho de Deus é Deus que vai fazer. Quando você entrou por essa igreja, ou por qual igreja que você entrou a primeira vez, você foi tocado por Deus para entrar. Não foi ninguém que falou, olha isso, talvez você recebeu o convite de alguém, mas você não foi pressionado, ou não foi forçado a entrar. É assim, quem convence o homem do pecado, a Bíblia que eu leio, é o Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas meu filho está aí, está aquilo. O que me compete fazer? Jó, eu vou orar por eles. Não sei o que ele está fazendo, eu vou orar por eles. E Jó ficava orando. E Jó ia para o templo.
E Jó orava por eles. Ah, Senhor, se meu filho estiver fazendo alguma coisa, está aqui as indulgências, as ofertas que eu levo referente à vida deles. Porque eles estão lá, mas eu não sei o que eles estão fazendo. Aqui. Quem salva o homem e a mulher é Deus. Tire sentimentos ou colocando situações para ajustar outras, não. A salvação, ela é intransferível. Por isso, que quando você estiver lá, e você for julgar aqueles com Deus, não vai existir sentimento na sua vida. Olha, está vindo ali meu esposo. Aí eu vou julgar ele agora. Não adianta você lembrar que não vai ter como lembrar. Porque Deus até nisso ele é perfeito. Porque você vai julgar ou estar com Deus no grande tribunal e não vai ter essa de interferir. Deixa esse aí passar, Deus, porque eu conheço ele. Não. Porque o próprio Deus fala em sua palavra que chegarão muitos e dirão que fizeram muitas coisas em meu nome, mas eu não o conheço, não sei quem é. Nunca ouvi falar. Então a gente precisa estar atento. Então a primeira coisa do comprometimento de um homem e de uma mulher é não esquecer das suas origens. Quer dizer, Neemias ele lembrou. Eu sei quem está em Jerusalém, sei como é que está. Ele manteve o seu comprometimento com Deus. Segunda coisa, ele manteve a vigilância. O que é isso? Ele não ficou abrindo a sua boca, falando de uma situação, não. Ele teve um propósito. Muitas vezes, nem tudo aquilo que você vai fazer, você precisa contar para o outro. Ah, eu vou comprar uma casa. Passa um zip na boca. Deixa acontecer. Contem para pessoas que vão te ajudar em oração, que você sabe. Como é que eu sei disso, pastor? Veja a vida da pessoa. É um homem de oração, é uma mulher de oração. A vida dele ou a vida dela não está com o nome envolvido em conversas paralelas. Quanto menos pessoas souber, melhor é. Porque gera uma expectativa maior. Quando você for contar a sua vitória, mas eles estavam correndo atrás disso? Estavam, a gente não estava sabendo. Que bênção! A glória vai ser maior, a alegria vai ser maior. Porque você vai ter mais pessoas alegres juntamente contigo do que menos pessoas que não querem ver você vitorioso ou vitoriosa, porque existe isso. Existe isso na igreja, pastor? Existe. Às vezes, até mesmo dentro das nossas parentelas, por que Deus falou para Abraão? Sai do meio da sua terra, sai do meio da sua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei. Por que Deus fala isso para Abraão? Porque às vezes, até no meio dos nossos familiares, da nossa parentela, tem gente que não fica feliz não, irmão, com a nossa vitória, com a nossa bênção, com aquilo que estamos testificando. E às vezes nem falamos. Mas às vezes Deus te dá uma estratégia também. Tem coisa, para você não deixar eles sem ouvir nada, você escuta. Você fala aquilo que eles precisam ouvir. O que eles gostam de ouvir? Eles gostam de ouvir muitas vezes uma coisa que teve dificuldade. Aí você fala, olha, eu passei por uma situação dessa. Aí fica, tá, deixa lá. Alimentou ele. Aí você vai alimentando ele. Cada dia, não todo dia, mas a cada 15 dias você alimenta ele com uma notícia para ele não ficar muito em cima de você. Isso é estratégia. Isso é estratégia para você o quê? Vencer, passar por cima de situação. Então Neemias, ele sentou, mas ele não sentou ali para ficar dialogando estratégia. Ele sentou ali para se lamentar. Porque tem situações que nos causam as dores, lamentos, tristeza. A tristeza faz parte da nossa vida, mas não devemos estar presos a ela. Precisamos sair dela. A primeira reação, ele sentou, significa uma coisa. Sentar significa muitas coisas.
Vamos ler Romanos capítulo 2, versículo 4. E outro abra para mim Gálatas capítulo 5, versículo 22. E outro Provérbios capítulo 25, versículo 15. Gálatas 5 e 22, Provérbios 25 e 15 e Romanos 2, versículo 4. Então isso é Gálatas, né? Domínio próprio. O que é isso aí? É domínio próprio, é ter domínio próprio. Provérbios 25, 15. E outro leia Romanos capítulo 2, versículo 4. Ah, ela leu Romanos? Ah, tá. Gálatas 5 e 22. Gálatas 5 e 22. Isso, domínio, é isso aí, a questão do domínio próprio. Já leu Romanos, né? Agora Provérbios 25, 15. Isso, 25, 15, está certo. Então, a questão é, para sermos longânimos, a gente precisa ter ciência, precisa ter cuidado, precisa ter cautela, precisa ter o entendimento. O que é isso aí? Isso aí tem circunstância que você precisa deixar a poeira baixar. Baixar. Tem coisa que você não precisa falar. E nem dizer nada. Deixa só a língua quieta. Tranquila. O tempo, essa é a reação. A segunda reação, ele chorou. Chorou, que é a segunda reação de um homem comprometido. Vamos ler João capítulo 11, versículo 33 e 34. João capítulo 11, versículo 33 e 34. Então fala a questão ali de acompanhamento, meditação, né, no sentido da capacidade de um choro lúcido, né? Não um choro para se vitimizar, ou isso, mas um choro lúcido. Por que eu estou chorando? Por que está ocorrendo esse choro? Estou chorando nos pés do Senhor, nos pés de Cristo. É um choro lúcido, um choro pela situação, não um choro por qualquer razão ou por um acaso. Gênesis 43, versículo 30. Gênesis capítulo 43, versículo 30. Vemos aí a história de José com seus irmãos. Seus irmãos lhe fizeram mal, tentaram mal, venderam. Mas ele se vingou ou não? Diz o texto que ele, ao ver os seus irmãos, ele entrou no seu lugar reservado e chorou. O choro. Chorar nos pés de Jesus, irmãos, nos pés de Deus é bom. Ana, temos exemplo também de Ana, chorando por uma vida estéril, e Deus fez a frutificar, tirou a esterilidade dela. O que é isso? É chorar nos pés de Jesus. Mas tudo isso mediante ao período que você precisa também entender os processos da vida.
Não se desesperar, agora eu vou tomar essa ação. Tem gente que é movida em tomar decisões mediante aquilo que está acontecendo. Todo mundo parou, agora eu vou parar também. Não, continua. Deus não falou para você parar. A pessoa, agora só estou eu sozinho na minha casa me servindo a Deus. Não, continue. Deus confia em você. Através de você, muita situação vai mudar. Mas está demorando. Deus está contigo nisso. Tem coisa, irmãos, que Deus não nos fala que nós não vamos passar. Mas uma coisa Deus nos alimenta. Estarei contigo. Eu estou contigo. Eu não estou dizendo que você não vai passar por isso, mas eu estou contigo. Eu não estou dizendo que você vai ter problema. Eu estou contigo. O que é isso? É segurar a nossa mão e dizendo, nós vamos passar junto. Nós vamos viver isso junto em nossa vida. Que Deus abençoe. Próxima segunda continuaremos falando sobre Neemias. Hoje nós falamos um pouquinho sobre o comprometimento de Neemias, as suas decisões, né? Não se desesperou, sentou, lamentou, chorou. Então a gente precisa ter alguns entendimentos com relação a isso. Amém? Vamos orar a Deus, depois estaremos louvando a Deus com louvor e recolheremos dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graça por este momento, pela vida dos seus filhos e filhas. Abençoa, Pai querido, a cada um dos teus filhos e das tuas filhas aqui presentes. Derrama da tua graça, do teu poder. Fala conosco, Senhor, como o Senhor tem falado cada dia aqui neste lugar. Hoje também não foi diferente. Que amanhã, Senhor, nós podemos colocar em prática e fazermos aquilo que precisamos fazer mediante a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar? Nossa irmã Eliane louva a Deus. E com esse louvor, nós recolheremos as ofertas. A paz, irmãos. 394. Amém? Amém, irmão João? Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanime por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando e com Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições.
vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com gozo santo em glória e luz te consolará. Esquecerá teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém? Louvado seja Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai eterno, está aqui, Senhor, dentro de Ti, Pai amado, os dízimos, Senhor, aleluia, Pai amado. Senhor, vai abençoando, Pai amado, a cada um que ofertou, Senhor, nesta noite. Pai, aqueles que não puderam, Senhor, vai abençoando, Pai amado, da mesma forma. Senhor, aleluia, Pai amado, aqueles, Senhor, aleluia, Pai, que está necessitado de uma porta aberta. Senhor, vai abençoando, Pai amado, dando vitória. Oh, Senhor, aleluia, Pai, porque só o Senhor pode, Pai amado, aleluia, Senhor, abrir portas. Só o Senhor tem esse poder, Pai amado, para dar vitória aos teus filhos, aos teus povos. Senhor, vai abençoando, vai, Senhor, aleluia, Pai amado. Oh, Senhor, abençoando o celeiro, abençoando, Pai amado, dando graça, Senhor, porque só o Senhor é aquele, Senhor, que tem todo o poder em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amanhã, oração pela manhã, das 8h30 às 9h30. Também, quarta-feira, nossa quarta da vitória. Não falte. Está uma bênção. E a semana segue a programação normal. Amém? Só nos resta agradecer a Deus. Senhor, te damos graça por este culto, pela vida dos seus filhos e filhas presentes, aqueles que estão, Senhor, estarão ouvindo, Senhor, depois este culto, que o Senhor continue abençoando, falando poderosamente, derramando da tua graça e do teu poder. Nós pedimos a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todo o povo, todos digam. Deus abençoe a sua vida. Até quarta, se assim Deus nos permitir.